Nossa, que saudades do Vini no escanteio curto, cara. Um cara tão divertido, bonito, sabe, simpático. E agora só fico vendo esse baixinho do Danilo. Que tristeza, viu? Eu ouvi, eu ouvi o meu chamado. Que saudades, cara, do Vini. Que saudades. Batedor de escanteio, não chore mais. Vini? Mas por que eu não teria que chorar mais, Vini? Porque eu estou de volta. Fala, meus batedores de escanteio, tudo bem com vocês, gente? Depois do Danilo usurpar esse canal das minhas mãos durante tantas semanas, finalmente eu, Vini Garcia, estou de volta para trazer mais um vídeo sobre esse mundão do futebol. E qual é o tema de hoje da minha tão esperada volta? O tema é nada mais nada menos do que o resultado de uma resenha interna nossa, em que eu, durante uma de nossas reuniões, disse: nossa, mas e se a gente fizer um vídeo sobre os times pequenos que têm nomes de times grandes? E a gente poderia fazer um trocadilho e chamar de times piratas. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje, os supostos times piratas, que são times pequenos com nomes de times grandes, e qual é a história de cada um desses times. Só que eu acho que para esse vídeo específico a camiseta de futebol não cai tão bem. Pera aí. Ufa! Agora, devidamente caracterizado para falar dos times piratas, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. Então, nossa primeiríssima são os piratas de homenagem. Nesse grupo nós resolvemos selecionar 3 clubes que representam essencialmente os clubes pequenos, que realmente homenagearam os clubes maiores e por isso tem o mesmo nome, o mesmo escudo e etc. O primeiro exemplo disso é o nosso queridíssimo Corinthians de Alagoas, um clube que homenageou o Corinthians normal, e o escudo é basicamente o mesmo, a diferença é que ao invés da bandeira de São Paulo, ele tem a bandeira do Alagoas. Esse é um clube relativamente recente, mas que tem uma história relativamente rica, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Em 1992, ele se tornou o primeiro clube alagoano a jogar uma competição internacional, quando ele fez um torneio amistoso lá na Ásia, em que ele ganhou as 5 partidas, sendo uma delas inclusive contra a seleção da Coreia do Sul. Lembrando que a seleção da Coreia do Sul inclusive iria bem na Copa de 2002, que não tá tão longe assim, então pô, é um grande feito. Mas além disso, o seu maior feito foi chegar nas quartas de uma competição que se chamava Copa Carnevale, em que estavam competindo clubes como Milan, Lazio, Roma e o Corinthians de Alagoas por algum motivo. Mas nacionalmente ele também tem alguma expressão, porque ele chegou a ganhar o Alagoano de 2008. Lembrando que Alagoas tem o CSA, que é um clube de bastante expressão. Então ganhar um Alagoano é um grande feito, além de ter participado 5 vezes da Série C do Brasileiro. Mas talvez o seu maior feito nacional foi ter chegado nas quartas de finais da Copa do Brasil lá em 2008, sendo que ele deixou pelo caminho clubes como Atlético Paranaense e Juventude. Mas, já para começar o vídeo com o pé direito, nós temos o meu, o seu, o nosso fato escanteado. Para o nosso primeiríssimo fato escanteado do dia, nós temos a base fortíssima do Corinthians Alagoas, que revelou simplesmente Luiz Gustavo, volante da seleção, titular em 2014, jogou no Wolfsburg, por exemplo, um cara de bastante expressão, e o zagueiro assassino matador Pepe, ex-Real Madrid. Os dois saíram da base do Corinthians de Alagoas, mas infelizmente hoje talvez ele não produza mais tantos talentos, porque em 2013 o Corinthians de Alagoas se fundiu com a Associação Santa Rita e agora eles jogam conjuntamente, apesar de que oficialmente o clube Corinthians Alagoas não foi fechado, ele ainda existe, ele só não funciona porque agora ele funciona em conjunto com a Associação Santa Rita. Para o nosso segundíssimo homenageador, nós temos um dos clubes mais famosos dessa lista, que é o Flamengo do Piauí. Ele é o segundo maior vencedor do piauiense, com 17 títulos, sendo que ele ganhou seu primeiro título no seu segundo ano de existência. Ele forma uma rivalidade pirata com o River do Piauí, que forma um grandíssimo clássico que muita gente conhece, o Rivengo. Bom, ele é um clube também de bastante expressão, e ele viveu sua melhor fase nos anos 40, quando ele ganhou um tri do piauiense, mas logo nos anos 50 ele acabou deixando de existir por uma crise financeira. Ele voltou a existir e até hoje ele existe, sendo que ele foi um clube piauiense com melhor desempenho na Copa do Brasil na história, chegando nas oitavas,
E ele também já participou da Série A, já participou da Série B e também já ganhou 2 taças internacionais, o que é um feito bastante impressionante para um clube que não está entre os 12 maiores do Brasil. Talvez já seja maior até que o Flamengo original, vai saber. Bom, saindo de um grande clube carioca para outro grande clube carioca, nós temos o Fluminense de Feira de Santana. O Fluminense de Feira de Santana foi fundado por torcedores do Fluminense, por isso leva o nome e o escudo basicamente iguais ao clube original. Ele chegou a ganhar 2 vezes o Campeonato Baiano, lá nos anos 60, o que foram os últimos títulos de clubes baianos do interior, até porque desde então, né, Bahia, Vitória, enfim. Uma outra curiosidade é que, assim como o Flamengo do Piauí, ele também participa de uma rivalidade pirata, porque ele enfrenta o Bahia de Feira de Santana e o Atlético de Alagoinhas, que obviamente ambos têm nomes de times maiores, mas é importante dizer que, além desses 2 títulos baianos, ele já foi vice da Série C, da Copa do Nordeste, inclusive tendo Obina no time, e já foi 6 vezes vice do Baianão, sendo um dos maiores clubes da Bahia e que, inclusive, às vezes, aqui e ali, tem uma certa rivalidade com o Bavi, que são 2 clubes maiores do estado. Bom, para nossa segunda parte do vídeo, a gente vai para a categoria que eu acho mais interessante, que são os piratas originais. Ou seja, na verdade os clubes pequenos que tem o nome famoso, na verdade eles são os originais, os clubes piratas são os clubes grandes. E aqui nesse caso se encaixam o São Paulo do Rio Grande do Sul e o Cruzeiro também do Rio Grande do Sul. O São Paulo do Rio Grande do Sul, que foi fundado antes do São Paulo aqui de São Paulo, é um clube da cidade de Rio Grande que divide a cidade com outros 2 clubes tradicionalíssimos, que são o Rio Grandense e o Esporte Clube Rio Grande. Lá nessa cidade existe o Campeonato Citadino do Rio Grande, da cidade de Rio Grande, né? E o São Paulo foi o primeiro campeão e o maior campeão até hoje, com 31 títulos dessa competição. Além disso, ele já chegou a figurar na primeira divisão do nosso Campeonato Brasileiro. Destaque que, inclusive, em 1980, com o time do Flamengo base, que seria campeão mundial do ano seguinte, nosso querido São Paulo do Rio Grande do Sul conseguiu empatar em 0-0 com esse Flamengo do Zico. Outra curiosidade interessante é que ele foi o primeiro clube do Rio Grande a vencer o Campeonato Gaúcho, apesar de que os 3 hoje em dia têm títulos. Ele ganhou seu primeiro e único título até hoje em 1933, vencendo o Grêmio na final. Vale pontuar que o Inter nessa época só tinha um Campeonato Gaúcho, ou seja, durante um tempo São Paulo do Rio Grande do Sul teve o mesmo tamanho que o Inter. Atualmente ele infelizmente não tem tanta expressão, ele conseguiu algumas campanhas bastante desastrosas na Série D, mas uma coisa interessante é que ele tem um retrospecto recente relativamente interessante contra o Grêmio, que é o principal clube do Rio Grande do Sul, junto com o Inter. Agora, saindo de Rio Grande e indo para a capital do Rio Grande do Sul, nós temos o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, que foi um clube de Porto Alegre tradicionalmente, mas recentemente se mudou para a cidade de Cachoeirinha. E o Cruzeiro grande é muito pirata desse, porque enquanto esse chama Esporte Clube Cruzeiro, o Cruzeiro chama Cruzeiro Esporte Clube. Então ele claramente foi inspirado por esse. Esse clube, ao contrário de alguns outros dessa lista, foi um clube com muita força por muitos anos, tanto que ele já chegou a ser considerado a 3ª força gaúcha e inclusive causou muitos problemas lá na cidade de Porto Alegre, ganhando, por exemplo, 3 vezes já extinto Campeonato Citadino de Porto Alegre. Muito comum esses campeonatos citadinos, você vê? Bom, ele foi o primeiro clube gaúcho a fazer uma excursão na Europa, que é algo bastante impressionante. Lá em 1953, ele jogou contra times como Lazio, Sevilha e chegou a empatar em 0-0 com o Real Madrid, por exemplo. Mas, além disso, outro fato que tem muito destaque é o Campeonato Gaúcho de 1929, que também fez com que ele tivesse por muitos anos a mesma quantidade de campeonatos gaúchos do Inter. Então é isso, o Inter já devia ter pegado um pouco mais no breu antigamente. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Mais recentemente o clube infelizmente já não tem quase nenhuma expressão, mas ele chegou a ser semifinalista do Gauchão em 2011 e ele foi o primeiro clube a ganhar do Grêmio na Nova Arena lá em 2013, além de ter vitórias recentes tanto contra o Grêmio quanto contra o Inter. E por fim, para terminar o vídeo, nós temos talvez quem vocês estavam esperando, nada mais nada menos do que a rinha de Botafogos. Bom, além do tradicional Botafogo do Rio, que provavelmente é o que todo mundo conhece, nós também temos o Botafogo da Paraíba e o Botafogo de São Paulo.
Esses casos são curiosos porque os dois clubes têm bastante expressão até hoje e nenhum dos dois clubes surgiu como uma homenagem ao Botafogo original, mesmo o Botafogo sendo um dos clubes mais antigos do Brasil, o que é interessantíssimo. Bom, qual dos dois é maior? Descobriremos juntos. O Botafogo da Paraíba é até hoje o maior campeão paraibano, com 30 títulos do paraibano, sendo 5 deles tricampeonatos seguidos. Uma das curiosidades sobre o nome dele e qual foi o motivo dele se chamar Botafogo, um jornalista muito consagrado chamado André Rezende escreveu um livro clássico chamado Botalto, que é basicamente Auto Esporte Botafogo. E ele disse que pelas suas pesquisas de documentos, ele descobriu que esse nome Botafogo surgiu em meio a uma greve que estava surgindo lá em João Pessoa no início da década de 30. Bom, esse clube muito tradicional atende por uma série de apelidos interessantes como... Peraí, não pode estar certo isso? Como... Xerifão do Nordeste, Botinha Veneno... Tricolor da Maravilha do Contorno Belo. Interessantíssimo. Mas, além disso, talvez o maior feito da história do Botafogo da Paraíba seja que ele é até hoje o único clube paraibano a ganhar oficialmente um campeonato nacional quando ele foi campeão da Série B lá em 2013. Mas, tendo falado um pouco lá da Paraíba, agora nós podemos voltar aqui para São Paulo com a fundação do Botafogo de São Paulo, que foi meio doida, foi mais ou menos assim. Olá amigos, boa tarde, bom fim de tarde pelo menos, espero que estejam todos bem. Está oficialmente iniciada a reunião de escolha do novo clube unificado de Ribeirão Preto. Algum de vocês tem alguma sugestão? Senhores, sinceramente, com todo o respeito e cordialidade do início do século XX, nós já estamos aqui há mais de uma semana e não decidimos este nome. Pois então, se não decidirmos o nome, na próxima hora eu vou botar fogo em toda esta reunião. Pois bem, está cansado da reunião? Então bota fogo, parece uma sala com 11 jumentos. Se você é homem, bota fogo. Calma lá, o que acabaram de dizer? Ué, pois eu disse, isso aqui parece uma sala com 11 jumentos. Se é homem, bota fogo. Meu Deus, com vossa fala agora, acabo de envisionar o nome do clube. O nosso clube será... Sim, diga. Meu Deus, sim, finalmente. Diga. Será... Os 11 Jumentos. Não! Pegou mais ou menos como foi a história do Botafogo? Então, o que acontece é que na verdade no início do século XX, a cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo, era uma cidade que era lotada de clubes de futebol e cada bairro tinha seus representantes. Só no bairro do Botafogo eram 3. Eventualmente, um representante de cada um desses times se encontrou num bar que hoje chama Bar Piranha e na época propuseram a fusão dos 3 times e foi o que aconteceu. E essa fusão deu origem ao nosso queridíssimo Botafogo de São Paulo e foi aí que aconteceu o contexto da reunião. Mas muitos historiadores atualmente propõem alguns outros motivos para o nome Botafogo. O mais curioso é que a rua Saldanha Marinho, uma rua tradicional de onde é o Botafogo, antigamente se chamava Botafogo, porque era uma rua onde o lixo era carburizado para, enfim, acabar com os dejetos. Infelizmente, ao contrário do Botafogo da Paraíba, o Botafogo de São Paulo não teve campanhas tão vitoriosas quanto os 30 títulos do Botafogo da Paraíba, por exemplo. Até porque suas campanhas de maior destaque levaram em vices, que no caso são o vice do Paulista de 2001 e o vice da Série B de 1998. Mas, se serve de consolo, o Botafogo de São Paulo é um dos poucos clubes brasileiros a bater o Boca Juniors lá na Argentina, quando em 1971 eles ganharam de 3-1 do clube argentino. Para fechar o vídeo, enquanto você pensa em qual é o maior clube pirata, nós temos mais um lindíssimo fato escanteado. Bom, o nosso último fato escanteado para acabar o vídeo é que na verdade o Botafogo tem uma média de convocações para a seleção brasileira maior do que alguns grandes clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro. No total foram 7 jogadores convocados, mas a gente vale dar destaque para o Sócrates e para o Raí, que depois chegaram a fazer histórias no Corinthians e no São Paulo, respectivamente,
são dois dos maiores jogadores brasileiros até hoje. Bom, mas é isso. Ao contrário de muitos outros vídeos, hoje a gente não veio para responder quem é o maior. A gente quer deixar vocês aí em casa pensarem. Então não esqueçam de deixar aqui o comentário dizendo quem vocês acham que é o maior clube pirata. E é isso, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, porque tudo isso ajuda demais o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar trazendo os vídeos para vocês. Até o próximo vídeo de qualidade nada duvidosa e é tudo nosso.